Pagar 100 euros por uma carta de chamada, 150 euros ou até mesmo 200 euros por uma simples carta de chamada. As pessoas foram longe demais. É isso e é dessa forma que tu pensas. Essa pessoa lhe pediu 200 euros ou 200 mil kwanzas só para ter carta de chamada, só para lhe dar mesmo carta de chamada. Só isso. Um documento que eu paguei 13 euros, que nem 5 minutos eu demorei aí, era só chegar, entregar o documento, a senhora assina, pago e acabou, nem fila aguentei. Tipo, tudo bem que vocês têm que tirar o vosso dinheiro. As pessoas acham que carta de chamada é uma simples folha reconhecida em cartório, pagando um custo de 15 euros, 20 euros e até mesmo 13 euros. Porém, esquecem-se do fato de que quem manda a carta de chamada assume riscos. Riscos de quê? A carta de chamada não é um simples documento como as pessoas acham. A carta de chamada é um termo de responsabilidade. Desde o momento em que tu mandas uma carta de chamada, tu vinculas os teus dados com os dados da pessoa na qual você manda a carta de chamada. Tu declaras no teu país de residência que essa mesma pessoa estará sobre tua responsabilidade, sobre a tua responsabilidade em questões de alojamento, em questões de alimentação e em questões financeiras. Tu estás a declarar que desde o momento que esta pessoa estiver aqui, terá onde dormir, mesmo que tu não lhe alojes, terá o que comer, mesmo que tu não lhe des de comer, e terá tudo sobre a sua responsabilidade. E o que é que acontece se essa pessoa cometer crime? Se essa mesma pessoa cometer crime, tu acabas sendo vinculado no crime dessa mesma pessoa. E o que é que acontece se essa pessoa estiver ilegal no país? Tu acabas sendo vinculado com essa mesma pessoa. Esses e diferentes fatores fazem com que quem manda a carta de chamada assume riscos. E você acha que vale a pena assumir riscos por 100 euros, 150 euros, 200 euros? Quantos mandaram carta de chamada para pessoas desconhecidas e essas mesmas pessoas assumiram riscos? Quantos mandaram carta de chamada para pessoas desconhecidas e essas mesmas pessoas foram para outros países? Eu já testemunhei caso de uma amiga na França que mandou carta de chamada para visto de estudante na França para 2 indivíduos e ela quase perdeu a nacionalidade. Eu já testemunhei caso de um visto que eu tratei para a Holanda, na qual o marido teve que declarar no tribunal para mandar a carta de chamada para sua esposa. E você acha que a carta de chamada é um simples documento que um indivíduo ou as agências cobram 200 euros ou 150 euros para te extorquir? Devemos dar graça a quem se disponibiliza em mandar carta de chamada, mesmo a troco de alguma coisa. Pois 100 euros, 200 ou 150 euros não cobrem o custo para uma carta de chamada. Imaginemos, a pessoa vai mandar o seu extrato bancário, vai mandar a sua identificação, vai mandar o seu contrato de arrendamento e mais documentações para vincular a sua vida com quem totalmente desconhece a troco de um valor mínimo. São matérias sobre essas que não vale fazer porque desmotiva algumas pessoas a fazerem carta de chamada. Portanto, antes de nós virmos com informações tentando denigrir pessoas que mandam carta de chamada, é importante saber quais são as consequências da carta de chamada. Muitos são que por já terem mandado carta de chamada, acabam ficando isentos de mandar carta de chamada. Muitos são que já não conseguem tirar ou apoiar os seus familiares por já terem apoiado desconhecidos. E ainda as pessoas dizem que 150, 200 é muito por uma carta de chamada. Esse é um vídeo muito curtíssimo e eu fiz esse vídeo baseando-se no questionário de uma irmã angolana que perguntou se vale a pena mesmo as pessoas estarem a cobrar 200 euros para uma carta de chamada na qual eles só gastam 13 euros. Eu quero que vocês comentem sobre isso e deixem as vossas opiniões ou pesquisem mais sobre quais vínculos as pessoas criam ao mandar carta de chamada. E como uma experiência própria, eu em 2023 fiz termo de responsabilidade para muita gente. E quando eu tinha que fazer o termo de responsabilidade para os meus parentes, eu já não podia. Por quê? Porque havia excedido o nível de termos de responsabilidade. E hoje em dia eu uso, se for fazer termo de responsabilidade para os meus parentes. Isso por quê? Porque eles estarão sob o meu controle, evitando fazer termos de responsabilidade para pessoas totalmente desconhecidas. Porque as pessoas que você se disponibiliza a fazer uma carta chamada são as mesmas pessoas que vão espalhar dizendo que
100 euros é muito, 150 é muito, mas achas mesmo que vale arriscar a tua vida num determinado país por 100 ou 150 euros? Agradecemos que ainda Portugal continua sendo o país mais facilitado na imigração. Portugal é o país mais facilitado na imigração e o país menos rigoroso em termos de carta de chamada. Então, busquemos conhecimento para deixar de influenciar mal os nossos irmãos a fim de se perderem. Para cima é a única saída. Se eu desconfiava que essas agências de viagem, pessoas que tratam documentos para imigração, extorquem mal as pessoas, essa semana eu tive a certeza. Então, um dos meus cunhados está a tratar processo de visto e pediu para mim mandar carta de chamada. Lá cheguei, já me atenderam e só paguei 13 euros. 13 euros, guardem essa informação. No princípio do ano, eu tive também um amigo que estava a tratar processo de visto. E lhe apareceu alguém que trabalha com isso e trata processo. Essa pessoa lhe pediu 200 euros ou 200 mil kwanzas só para ter carta de chamada, só para lhe dar mesmo carta de chamada.